todos, sejam bem-vindos ao canal Empoderação. Eu me chamo Michele Aracati, sou economista e professora, e juntamente aqui com a Denise nós vamos receber a advogada Tandra Sena. Olá, eu sou Denise, economista, professora, ativista social, e estamos aqui em mais um capítulo do Empoderação. Então, bora lá. Veio a pandemia e todos ficamos em casa. Nessa convivência mais restrita, aumentaram as estatísticas que não gostamos de comentar, mas que acontecem, que são os casos de violência. Violência contra as mulheres, que a gente já comentou aqui no programa, e pior, violência contra as crianças. A gente avançou como sociedade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Lei da Palmada, mas efetivamente essas medidas estão surtindo efeito como deveria nas famílias? E para comentar melhor, explicar para a gente essa situação, a gente está aqui com a professora Tandra Sena, que é advogada, mestre em ciência jurídica pela Univale, diretora jurídica da ANGAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio a Drogas, e do GAPAM, Grupo de Apoio a Pais Adotivos do Amazonas, que bonito. Professora universitária da Marta Falcão e da Estácio, escritora de obras, Nova Lei da Adoção, Luz dos Direitos Fundamentais e Temas Atuais de Direito da Criança e Adolescente. Professora, muito bem-vinda ao Empoderação. Obrigada pelo convite a vocês, né? Tem muito cuidado. Espero estar contribuindo aí com a população, esclarecendo sobre esse tema tão polêmico. Professora, nós somos assim de uma geração que a gente apanhava em casa, né? Que tinha correção dos pais, né? Eu lembro que o meu pai, ele tinha uma técnica de contar de 1 até 3, né? Então, se ele chegasse no 2, já sabia que o negócio estava feio, né? E essa geração nova, ela está sendo educada de uma outra forma, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que uma coisa importante é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na minha opinião, foi um marco civilizatório em relação a essa relação com a criança e com o adolescente, que passaram a não ser mais coisificados, vistos como um objeto. Eles são seres humanos, eles respiram, eles têm sentimentos. E por muitas vezes a filosofia, né, dessa geração, que a minha deve ser a mesma que a tua, é assim: quando você crescer, você vai esquecer, quando não crescer, sara. E não é. Sabe que os danos psicológicos, muitos dessa geração adulta estão sofrendo ainda um dano que aconteceu na infância. Então, para evitar isso, quando a gente fala de uma proteção integral da criança, o Estatuto ele protege essas situações de violência. Isso não quer dizer que o pai e a mãe não possam corrigir o filho. Isso daí tem que ser esclarecido, tá? A gente tem artigos no Código Civil que é um poder-dever do pai e da mãe cuidar dos filhos. Inclusive, é disciplinar. Tá? Então, o que o Estatuto traz é um castigo imoderado. Inclusive, até a nomenclatura que vocês utilizaram, né, a Lei da Palmada, a gente até evita usar. Porque hoje ela ganhou um outro sentido, né? Porque outras crianças, infelizmente, foram vítimas, algumas com uma repercussão nacional. Então a gente já chama Lei Menino Bernardo, por exemplo, que ele foi vítima de uma violência. Portanto, às vezes ele tentou, pelo Ministério Público, implorava para sair daquela situação e acabou morrendo por um castigo moderado, vamos dizer assim, uma violência do pai. Então, assim, o que o Estatuto condena é o imoderado. Então, assim, nós como advogados muitos anos da área, que a gente vê o pai assim, realmente torturando, né? Esquentando moedinha para botar na mão de uma criança de 2 anos, porque ela mexe muito. Sério? Nesse nível. Né? Então, assim, acorrentando o filho que tem um problema de deficiência mental, então acorrenta ele. Enfim, são situações assim extremas. São os exageros. Exageros, mas não deve ser, enquanto pai e mãe, você cuidar do seu filho, não é? Porque é até interessante que essa semana, eu conversando com um conselheiro tutelar, e o conselheiro falou assim: é interessante que os adolescentes, quando eles se veem numa situação de embate com o pai e com a mãe, eles dizem assim: eu vou chamar o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar chega lá e diz assim: mal ele sabe que o conselho tutelar diz: não, seu pai está certo, você tem que obedecer. Só não vai ser sua mãe. Né? Então não quer dizer que eles têm essa autonomia. Muitos pais ficaram preocupados. Eu ouvi muitas críticas
quando saiu a Lei 13.010 de 2014, né? Quando surgiu, muitos pais indignados. Quer dizer que agora eu não posso bater nos meus filhos? Né? Eu lembrava assim que o medo não era nem de apoiar, mas só o fato do pai falar assim, o nome completo da gente, e a gente conversa quando chegava em casa, gerava um terror psicológico na gente, falava assim, me ferrei, né? Mas muitos críticos dessa lei falam assim, pô, agora eu não posso nem bater nos meus filhos, né? Aí a doutora pesquisa, não é a questão de bater, é um exagero. Né? A lei não tem condições de monitorar tudo, ela tem que se nivelar pelo mais grave. Isso, né? mais grave. Aí, caso a gente fala, né, de ofensa à integridade realmente física da criança, né, que foi lesionado. Inclusive, quando chega no hospital, os profissionais de saúde, eles são obrigados a denunciar. Então, se ele notasse, foi só uma queda. Não foi uma queda, mais que isso. E a gente sabe que a criança, ela é frágil. Né? Achar que a criança ela vai aguentar uma surra, depende. Como vai ser essa surra? Né? Até que ponto você... Porque tem pais que chegam a deixar o filho desmaiado pela surra, entendeu? Então, assim, a gente naturalizar e continuar nessa perspectiva de não, mas na minha época, gente, é outro modelo, outro sistema, e os pais têm que trazer a responsabilidade para si, de criar os filhos, porque muitos colocam só o celular aí, deixam o menino no celular e aí não tem o diálogo, né? As situações poderiam ser resolvidas de uma outra forma. Professor, isso ficou muito evidente na pandemia, né? Quando os pais tiveram que conviver um pouco mais tempo com os filhos, né? E eu lembro que eu tinha alguns amigos que diziam, nossa, como é que eu vou passar o dia todo com esses 3 meninos em casa? Não estava aguentando. Imagina. E às vezes é terceirizado para a escola, né? Pois é. E aí eu até brinco, eu acho assim, que às vezes a professora, o professor, é a primeira pessoa que diz não para uma criança. Porque é aquela que vai dizer, olha, tem que ficar calado agora para ouvir o colega. Porque os pais, muitas vezes, eles também têm esse lado, né? Ao mesmo tempo que a gente tem os pais que não, tem que ser criado à moda antiga como eu fui criado, que não é o certo, que cada geração é uma geração, uma situação diferente, tem também o outro lado, tem aqueles que eles já são modernos demais. Não precisa nem me chamar de filho, me chama de, né, pelo meu próprio nome. Nós somos amigos. E aí são posições que eu também não concordo muito. Né? Porque a gente tem que ter essa hierarquia de responsabilidade. Os pais são responsáveis pelos seus filhos. E muitas vezes também, ainda pegando o gancho da pandemia, né? O filho está lá perguntando, dá lá o celular e deixa ele lá. Né? A gente recebeu num programa anterior, uma outra colega advogada que falou a responsabilidade do que seu filho tem na internet é a mesma que você tem que ter na vida, né? Você tem, no mundo presencial você tem que tomar cuidado com o que seu filho se relaciona na internet também. Então não adianta largar o celular lá, o menino tem acesso a tudo quanto é coisa da melhor e da pior espécie, né? E aí você está criando realmente um conflito, uma criança conflituosa ou até estimulando uma violência, alguma coisa assim. Aí nessa hora, essa criança que é bem antenada, o pai quer dar um tapa e fala assim, eu vou chamar a polícia, né? Vou acionar a lei da pomada, alguma coisa assim. Essa geração é bem espertinha, ou né? Então apanha do pai e já grava o vídeo. Já grava o vídeo denunciando. Na internet. Sim, Isso já sim, aconteceu. E aí tem pai que acaba tendo medo disso, né? Sim, sim. Acontece, infelizmente, né? E hoje tudo né, dentro da internet eu acho que pode fazer, né? Mas não é bem isso. Então, nem tudo a gente pode. A gente vai seguir as mesmas regras fora da internet. Isso aí. Até um certo tempo atrás, né, se diziam, os estudiosos, né, bem entre parentes, diziam que assim, essa questão da violência era muito ligada à questão da pobreza. Então, você via nas camadas inferiores essa questão de excesso de violência, pais abusando por conta de bebedeira, por conta de vários aspectos. Mas, assim,
Nesse mais recente, o que a gente tem visto é justamente o contrário. É o caso do menino Bernardo, mais recentemente esse aí do Rio de Janeiro, do Borel, né? Não está ligado à questão da pobreza, muito ou pela falta de informação. Você não pode dizer, o do Borel, o pai era médico, né? E o outro também. Então, não pode dizer que são pessoas que não têm acesso a uma informação de saber que aquilo é errado ou não, né? Então, Sim, isso, então, a violência ela disseminou. exatamente. E o Estatuto da Criança e Adolescente é para todos, né? Então, não é só para para classe baixa, não, para toda criança e adolescente. Professora, isso é assim que vocês atendem, que vocês acompanham. Existe um equilíbrio entre a classe mais alta e a classe mais baixa? Olha, eu acho que até recentemente teve um episódio aqui na cidade, né, que deu para a gente ver que cabe todas as classes. Que é o caso que teve dos dois meninos que fizeram uma ação de violência na escola. Sim. A gente teve uma escola particular e uma escola pública. Então, numa sequência. Numa né? sequência. Então, na verdade, não tem muito isso. Né? Professor, um outro ponto interessante também é que como é que a gente vai chamar a atenção dessas crianças? Como é que entra no aspecto da educação, né? Porque eu estava lembrando dos episódios anteriores, a professora falou uma coisa interessante. Eu preciso olhar para você, pai, como uma referência para o filho. Então, muitas vezes, esse pai está ausente, ele não chega a ser uma referência. Infelizmente, eu acho que a gente precisa primeiro, como eu coloquei no início, chamar a responsabilidade, né, do pai, da mãe, chamar a responsabilidade para que dê certo. Porque é um trabalho, a gente costuma falar, que nos direitos da criança e do adolescente é um trabalho conjunto. Então, é a sociedade, o Estado e os pais. Então, a gente também não pode delegar somente aos pais. A gente precisa tomar responsabilidade ao professor, ao médico, ao vizinho, né, a um outro parente próximo. Mas os pais também têm que levar em conta que não é só a escola que educa, não é só a internet que educa, né, mais que isso. Eles precisam participar. É muito comum aqui no Brasil a gente falar que a justiça funciona para os ricos e não funciona da mesma forma para os pobres. Existe nessa questão da violência, quando a gente vê casos, e aí eu vou particularmente aqui na nossa região, existe uma rede de apoio para famílias que não têm recursos para buscar, para proteger, para tirar essa criança de uma família que está praticando violência? Sim. Existe uma das medidas de proteção é justamente essa, né? Tirar da família de origem e colocar no abrigo, né? Numa instituição de acolhimento, a gente nem usa mais a palavra abrigo, acolhimento de crianças, para que poder familiar suspenso, e aí pode ser que isso se torne definitivo, aí a criança vai para adoção. Né? Mas senão vai para um outro parente que tem a condição de cuidar dela. Mas existe alguma rede assim que trabalha esses pais que estão com essa cultura, algum acompanhamento, alguma coisa assim? A criança foi retirada porque os pais não foram... Seria o que a gente chama no direito de justiça restaurativa. Eu, infelizmente, não conheço nenhum projeto, né, nem na secretaria aqui, que trabalha isso. Na realidade, eu acho que em São Paulo tem, mas eu acredito que aqui existe um acompanhamento psicossocial, o tribunal dá, né? Então, é encaminhado a psicólogos, assistentes sociais, então a gente tem os centros de assistência mesmo dos municípios, que vão fazer esse acompanhamento. O ideal seria recompor a família, isso, né? Não, mas esse acompanhamento é feito. O governo ele acompanha, porque a gente tem que ter maior responsabilidade em relação à criança e adolescente, né? Em relação a essa possibilidade da criança retornar a um ambiente que não é um ambiente saudável, que ela pode, de repente, até morrer. Né? Então, o Estado ele tem que se posicionar e ele vai buscar, claro, dentro da própria família, que a gente chama na família extensa, um tio, alguém que possa ficar. Aí depois que vai para a instituição. Então a prioridade não é colocar... A adoção é o último recurso, caso, né? Então me lembro, recentemente teve aí, acho que foi no Rio, né? Que eu só gravei que eram pais separados, que o pai denunciou 8 vezes a
a ex-esposa e o companheiro, que a filha denunciou em conselho tutelar, em delegacia, e aí acabou numa tragédia, que a menina morreu realmente. 8 vezes, assim, isso é uma falha. Eu acho que a gente tem que pensar, como eu falei no início, em rede. Então não adianta só funcionar o Ministério Público, tem que funcionar o Ministério Público, a Justiça, essas entidades, tem que funcionar as secretarias de Justiça. 8 vezes é uma falha. O pessoal da assistência social tem que ter capacidade de pessoal. A gente sente muita falta, às vezes, de, por exemplo, no ECA, fala que tem que ter um psicólogo em cada escola, né? E a gente sabe que não tem. Era aí que eu ia chegar, porque nós temos aí a questão da agressão física. Sim. Você falou muito bem, o médico que vai atender essa criança no posto de saúde, a equipe está preparada para isso. Mas é a questão psicológica. Como é que eu vou identificar essa criança que está vivendo uma agressão psicológica? Eu, que estou ali, eu vizinho, por exemplo. Se trata de criança, tem que ter a proteção, né? A integridade da criança, sim, vai haver punição, né? Por os próprios pais, inclusive. Então, qual seria o caminho? Por exemplo, eu vizinha, denuncio o você vai ao conselho tutelar, se não resolver, você pode ir logo na delegacia especializada de proteção à criança e adolescente. Na rua tal, está acontecendo assim, né, tal, violência, e aí eu acho que isso daí está errado, e aí eles vão tomar as providências policiais. Às vezes a gente tem medo.